Vai começar. Pronto. Vamos lá. Agora está aparecendo aqui. Deixa eu ver. Esse vai para cá agora. Perdão. Pronto. Acho que começa com o André mesmo, né? André. Professor, o senhor mencionou que está desenvolvendo junto com um grupo de colegas um projeto para apoiar países de língua portuguesa na solicitação de apoio internacional e desenvolvimento de planos nacionais de combate ao plástico. Pode falar mais dessa iniciativa? Posso. Está em andamento, está em negociação, mas isso me foi inspirado por uma iniciativa da IUCN, a International Union for the Conservation of Nature, or for Conservation of the Nature, não sei onde está o artigo, mas a IUCN é bem reconhecida, né? E eles têm, lá em Bangkok, eu conheci duas ativistas, pesquisadoras, eu não sei qual é o título delas, mas elas eram parte de uma task force de apoio a 5 países africanos, 2 de língua portuguesa e 3 de língua francesa, se não me engano. E o apoio, e aí eu tentando entender, eu vi que o apoio era de fornecimento de documentos e de tradução dos documentos, principalmente para os países lusófonos, porque o francês é uma língua diplomática, então a ONU publica os documentos já em francês. O português não é. E tinha alguns membros responsáveis pela informação, pelo posicionamento dos países e acompanhamento das discussões desses países lusófonos. Às vezes eles tinham dificuldade com os documentos e com o acompanhamento por causa do idioma, do inglês. Essa era uma questão. Então eles traduziam os documentos para o português. E outra coisa era o treinamento, porque às vezes, por mais que o documento estivesse em português, ainda assim a formação das pessoas responsáveis era generalista. E entendendo um pouco melhor, conversando com o pessoal do MRE, o pessoal me explicou que alguns países têm uma burocracia, não sei se é a palavra, mas eles têm um corpo diplomático, um corpo técnico bastante amplo nas suas instâncias de discussão. Então, o pessoal dos Estados Unidos, da União Europeia, que vai, é o pessoal que é treinado em ecotoxicologia, em gestão de resíduos. Então, é um pessoal que, se o diplomata não é treinado no tema, ele está do lado com um cara treinado no tema. O Brasil tem um pouco dessa estrutura também. O Brasil já tem esse tipo de estrutura, não oficial, mas sempre vai um cientista. Em Bangkok fui eu, dessa vez está indo o Ítalo, e acho que está indo mais gente também. Agora em Busan. Então, o Brasil tem um pouco essa possibilidade. Agora, alguns países não têm. Então, alguns países cujos representantes eu conversei lá em Bangkok foram sozinhos e não falavam inglês. Então, é um tipo de situação que você tem que gerar apoio para garantir uma participação sã, uma participação robusta, uma participação real, para garantir que os países tenham a soberania de entender o que está sendo discutido, para que não votem como parte de um bloco geopolítico de maneira acrítica. Pode até votar como parte de um bloco geopolítico, mas de maneira crítica, podendo informar bem o seu governo. Então, a ideia é garantir isso. Então, essa força-tarefa da IUCN tinha essa função. E eu gostei, eu acho que essa disciplina conversa bem com esse objetivo, por exemplo, e eu falei, será que a gente não podia fazer isso junto? E a gente está conversando, para países lusófonos especificamente. Então, essa é a história do andamento dessa iniciativa. Aí, essa iniciativa, eu pedi ajuda para o pessoal do governo brasileiro, e a gente está tentando fazer isso junto com uma instância do governo brasileiro, que ainda está em andamento,
Estamos esperando acontecer, mas eu já coloquei essa situação, já expliquei o que pode ser feito, está andando e disse que seria em colaboração com a IUCN, porque eles já fazem isso, não faz sentido duplicar ou cruzar esse trabalho. Então seria uma coisa em conjunto, e a informação que me foi passada é que é comum, que o Brasil já fez colaboração com a IUCN, então está nesse ponto, André, tá bom? E vamos ver se sai. Se sair, a ideia é justamente formar o pessoal para poder debater esse tema de maneira que o país possa ser soberano. A ideia não é realmente tentar, por mais que seja muito difícil, todo mundo sabe, todo mundo trabalha com ciência, sabe? É muito difícil que você seja isento e não enviesado, mas a ideia é que nós sejamos isentos e não enviesados, e formar para cada país poder tomar sua decisão. Beleza, então, e sobre o segundo comentário, sabe de alguma iniciativa em nível nacional para apoiar as prefeituras em seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e solicitação de recursos? Cara, eu não conheço especificamente, mas eu participei de um evento em Brasília que chama ENOP, Estratégia Nacional do Oceano Sem Plástico, promovido pelo Ministério do Ambiente, vários parceiros da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, mas foi organizado pela Cátedra Unesco. Até onde eu sei. Pode ter sido em conjunto com o Ministério do Ambiente, que estava lá em peso, mas fomos muitos participantes do Brasil inteiro. Ficamos lá 2 dias, foi bem legal. E, se eu não me engano, falamos disso. Houve a apresentação de houve o levantamento da necessidade de se fazer isso. E essa questão de solicitação de recursos foi muito citada, porque as prefeituras precisam aprender a solicitar os recursos. E isso foi citado, se eu não me engano, foram descritas algumas iniciativas. Então, eu acho que quem pode responder, André, é a Cátedra da Unesco. Aí eu peguei o e-mail deles, está aqui, catedraoceanos@usp.br. Show? Aí me conta depois se deu certo, se eles conseguiram te ajudar. Eu conheço, é o pessoal do Turra ali, né? Turra? Eu não quis falar Turra, né? Porque tem todo um pessoal, mas é o pessoal do Turra. Ele organiza. Eu conheço pessoal, a gente tem interação, eles acabam desenvolvendo mais os planos de lixo e combate ao mar com os governos estaduais, né? Mas eu achei interessante porque essa situação que existe nos países, enfim, africanos, ela é muito similar ao que existe nas pequenas prefeituras do Brasil, né? Você tem um corpo técnico que não tem conhecimento do tema e não sabe como pedir recurso, né? Então, enfim, eu tenho um trabalho com 2 municípios aí que estão numa situação parecida, mas legal. Que legal, de repente, um curso eventualmente montado para atender os países lusófonos poderia ser facilmente adaptado para atender as estruturas municipais no Brasil. Seria muito legal, isso é muito necessário, professor. Poxa, legal. Bom, vamos acompanhando aí, André. Não vamos perder contato. Se você tiver alguma ideia, esse curso provavelmente vai ser aberto, como tudo que eu ofereço aí do ponto de vista educacional, no contexto educacional, é tudo aberto. E uma vez tudo aberto, se você sentir que aí tem um espaço para isso ser transposto para a realidade nacional a nível municipal, poxa, braço aberto aqui. Legal. Eu queria falar depois sobre um outro assunto, e aí eu posso te contar um pouco mais dessa iniciativa. Um município no Amazonas e outro no Rio Grande do Norte. Então é bem desafiador. É mesmo? Legal. Legal, vamos conversando. Então, você falou para a gente conversar depois agora. Oi? Você falou depois, né? Tá. Vou seguir aqui. Eu coloquei aqui, que só tinha do André, e era uma coisa que eu estava discutindo com a Glaucia, porque na aula retrasada, eu acho, foi comentado sobre alguma discordância de uma questão. E a gente foi procurar, a gente achou que foi essa, né, Glaucia? E aí eu coloquei para a gente discutir aqui, que, se não me engano, é do quiz 4, ou do 3. Você lembra, Glaucia? Acho que foi do 3, professor. 3, né?
E aí eu ia colocar para a gente ver aqui, para tentar ver qual era a inadequação do texto, mas de qualquer modo fica também a possibilidade da gente, como hoje é uma aula, a gente vai ter tempo, tem um tempo extra aí, eu resolvi tentar trazer essa questão para discutir aqui. Então vou ler com vocês e pedir os comentários. Então identifique quais das perguntas científicas abaixo mais provavelmente requerem uma etapa de avaliação química dos microplásticos. Ou seja, identificar que microplástico que é, de que polímero faz parte daquele microplástico. Então, primeiro, microplásticos de PVC provenientes de canos contribuem para uma contaminação plástica em uma determinada porção de terra localizada abaixo de uma complexa estrutura de tubulação. E lembrando, não tem uma... Assim, a gente colocou uma resposta correta, uma errada, algumas erradas, mas é aberto. Então, qualquer opinião é válida, porque sempre tem um contexto a mais que pode estar na cabeça de quem está respondendo, que não estava de quem estava elaborando a pergunta. Então, eu queria um comentário de vocês. Se eu tiver um contexto desse, quero estudar microplásticos de PVC, provenientes de canos, contribuindo para a contaminação plástica numa porção de terra, que está localizado abaixo de uma complexa estrutura de tubulação. Eu preciso identificar esses microplásticos de PVC? Sim. Por quê? Porque se não for microplástico de PVC, é outra fonte. Eu acredito no mesmo, professor. É? Tá. Mas é um pouco dependente, né? Porque depende da região que você está trabalhando. Geralmente, quando em subsuperfície do solo, a degradação é mais... Guilherme? Escutou? Deu uma cortadinha na sua fala. Eu acredito que é dependente um pouco da questão da degradação, né? Quando a gente está falando de um plástico ou algo do tipo que está enterrado, a degradação é mais lenta. Então, também vai depender de alguns fatores, como micro-organismo, a passagem de água nessa região, entre outras coisas que podem estar disponibilizando esse microplástico. Tá. Eu acho que a resposta a essa pergunta ela pode ser relativizada. Queria compartilhar com vocês. Por exemplo, em relação a outros tipos de microplásticos, os mais comuns, polietileno e polipropileno, nós podemos separar os microplásticos de PVC de outro modo. Vocês conseguem imaginar como? Que nem a Cláudia fez. Que nem a Cláudia fez. Como o PVC tem uma densidade maior, bem maior, você separa com a solução de NaCl. Com NaCl, todos os polietilenos e polipropilenos, desde que eles não sejam compósitos com tal, ou seja, mas é uma minoria. Os de origem difusa, eles vão, na grande maioria, flutuar no NaCl. Então, eles você tira, ficam os de PVC. Se você tiver uma situação dessa, você não precisa identificar. Você pode trabalhar só com a densidade. Faz sentido para vocês? Faz sentido, professor, mas eu acho que o revisor ia encher o saco. Acha que o quê? O revisor ia encher o saco. Não, a revisora encher o saco é do jogo. A questão é você já... E é uma coisa muito legal quando a gente já sabe que o revisor vai encher o saco. Porque a gente já pode responder a esse revisor imaginário no paper. E aí ele pode discordar, mas aí pelo menos você poupou uma etapa. Porque ele vai ter que argumentar contra a sua fundamentação para aquilo. E é do jogo, né? Toda área emergente, você é refém do status quo, né? Da concepção predominante. Mas eu acho que... Mas faz sentido? Independente de um revisor imaginário, precisaria fazer alguma coisa para validar esse procedimento? Acho que não. Acho que só a separação já dá. Eventualmente, pode ser feito uma validação, que é fazer uma coleta representativa desse solo,
essa membrana, ou algumas membranas, pode-se fazer uma avaliação química para falar, ó, será que eu consegui separar tudo ou sobrou PP, PE, sobrou indesejados? Uma vez que você fez essa medida, aí, se você conseguiu, pô, aqui a predominância é PVC, não tem indesejados, toca o barco sem avaliação química. E eu defendo muito isso, porque no fim das contas, é um recurso caro, a avaliação química, micro-Raman e micro-FTR parece, assim, é só fazer um micro-Raman e micro-FTR, mas é muito difícil. Você tem que ter esse equipamento na sua instituição e, eventualmente, você tem que fazer uma colaboração com alguém. E tivemos uma pesquisadora que veio agora do Amapá, a Marielle, que estava aqui conosco, que colaborou, que foi uma visita muito, que fez uma visita muito proveitosa. E ela veio do Amapá para fazer micro-FTR aqui, sabe? Então, se você pode evitar, por que não? Então, beleza. Primeiro item. Segundo item, trabalhadores de uma fábrica de têxteis sintéticos possuem maior concentração de fibras plásticas. Oi, Guilherme. Eu ia fazer um comentário nessa primeira parte. Manda. A voz um pouco ruim, então, se vocês não estiverem entendendo, vocês pedem para eu repetir. Tá bom. Por exemplo, a gente tem uma região e ela já tem uma civilização ali, já, por exemplo, você estava querendo dizer que estava em subsuperfície. Não pode acontecer às vezes, a contaminação não ser direta com esses canos de PVC e ser outra fonte de PVC pela industrialização da região. Então, não seria interessante, pelo menos, fazer uma diferenciação do que é novo, do que é velho? É muito difícil fazer uma diferenciação, é muito pertinente o seu comentário, mas é muito difícil fazer uma avaliação do que é novo e do que é velho, porque isso vai depender, como foi dito aqui, o solo é um ambiente que o material degrada muito lentamente. Então, você vai ter uma degradação lenta e ela é fortemente dependente da aditivação, e a aditivação pode ser diferente, dependendo da fonte. Então, é muito difícil você dizer que está há mais tempo ou menos tempo. A gente está tentando sim, teoricamente, estamos tentando desenvolver um projeto, justamente tentando definir o tempo pelo aditivo que está dentro, porque a gente pode trabalhar, assim, numa estimativa grosseira, um aditivo que foi banido há décadas. Então, se tem aquele aditivo lá dentro, num hotspot, com determinadas condições, você pode dizer que aquilo lá está lá há 40 anos. Então, é um tipo de abordagem. O dispersão agora, não pode tirando isso... Oi? Fazer uma análise de dispersão enquanto de horizonte, lateralmente e verticalmente se espalhou, não tem como fazer essa análise do tempo? Olha, eu nunca vi fazer. É uma coisa que você precisa ter muito cuidado, porque o aditivo vai influenciar também no potencial de superfície. E o potencial zeta de superfície, né, a quantidade de carga que é acumulável na superfície do microplástico, que vai depender dos aditivos que estão dentro, também vai influenciar fortemente no transporte, porque ele vai agregar mais ou menos. Então, essa coisa de há quanto tempo o microplástico está no solo é um desafio que ainda não foi resolvido. Obrigado, professor. Nada. Mas se você tiver outras ideias, pode conversar conosco, nós temos muito interesse em tentar estabelecer quanto tempo aquele microplástico está lá, que eu chamo de microplásticos de legado. Mas não é simples, não. Bom, seguimos aqui. Trabalhadores de uma fábrica de têxteis sintéticos possuem maior concentração de fibras plásticas em seus pulmões em relação a trabalhadores de outro setor? Eu acho que não precisa. Não precisa de avaliação química? Acho que não. O que vocês acham? Concorda com a Elizabeth? Elizabeth, eu cortei você? Fiquei toda dúvida. Concordo. Não, pode falar. Eu falei que não, porque é só contar as fibras, se tem mais ou menos fibras e acabou. A pergunta não está falando qual fibra.
Eu penso também que se o tipo de fibra é relevante para a pergunta, é necessário fazer identificação, análise química. Eu conheço 3 artigos que falam sobre microplástico em tecidos de pulmões humanos. E é mais de um tipo de polímero, né? Se o alvo da investigação aí é o que a fábrica está produzindo de fato, eu acredito que é relevante fazer sim a identificação, fazer a análise química do material. Mas se é só uma questão de contagem, a gente não precisa relacionar então a fábrica, porque isso está no ar de qualquer ambiente que humanos vivem, né? Então, de novo, acredito que depende da hipótese que quer ser testada. Tá. Eu acho que é uma questão bem aberta, porque se você considerar... Bom, primeiro que eu já fiz essa pergunta para a Thaís Mawad, quando saiu o primeiro paper dela em pulmão. Eu fiz uma reunião com os autores, o Amato, a Thaís e o Paulo Saldiva estavam lá. Não eram todos, mas eu comentei, poxa, é possível trabalhar autópsia de diferentes regiões da cidade de São Paulo? Eles falaram, muito difícil, do ponto de vista ético, é um projeto de difícil desenho. Porque eu queria ver esse tipo de perguntas sendo respondidas, não só para fibra têxtil, né? Para um monte de coisa. E eles disseram que não, que o trabalho deles você faz com o que estava disponível, o que está autorizado a usar, mas você não consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, esse é só um comentário extra, mas beleza. Hipoteticamente, podendo trabalhar os pulmões, se você considerar quem não trabalha em fábrica de têxtil, como a linha base de fibra em pulmões humanos e fizer a concentração da fábrica de têxteis, você pode ter a contribuição da fábrica de têxteis. Mas você depende da linha base variar menos do que o incremento de quem trabalha na fábrica de têxteis. Se o que trabalha na fábrica... ficou claro para todo mundo? Se o pessoal que trabalha na fábrica de têxteis tem um incremento, deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Vamos, Ctrl M, não, está aqui. Se o pessoal que trabalha na fábrica de têxteis vai ter um delta a mais de microplásticos. E esse delta a mais de microplásticos, deixa eu só fazer uma canetinha. Ponteiro, caneta. Ó. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um eixo de concentração. Então, aqui para cima, deixa eu só pegar uma base fixa aqui para o meu mouse, senão eu não ganho precisão aqui. Está aqui, ó. Tem um eixo bonitinho de concentração. Então, agora eu estou desenhando com a cor vermelha, nem sei se eu vou conseguir mudar de cor, a variação de microplástico na linha base de pessoas que não trabalham em têxteis. Então, está aqui. Não é uma linha temporal aqui, tá? Não considerem que o eixo X é uma linha temporal. Considerem que não tem nem eixo X. Então, tem essa variação aqui. Fica mais fácil desenhar a linha do que ficar fazendo ponto. Então, você tem essa variação. Imagina que o delta em relação a essa variação, cor da tinta, agora foi para preto. Imagina que o delta das pessoas da fábrica de têxtil tem um delta que é 20% a mais disso aqui. Mas vai ter uma variação natural também. Se a concentração do pessoal da fábrica de têxtil está muito pouco acima da linha base, você vai ser obrigado a fazer a variação química. Se a concentração da fábrica de têxteis está aqui em cima, de maneira inequívoca, aí você não precisa fazer avaliação química. Eu fico com essa ideia. Fico imaginando se isso faz sentido. Faz sentido para vocês? Cadê vocês? Sim. Faz sentido, mas aí você só consegue fazer você só tira essa conclusão depois que você tem o resultado, né? Exato. É por isso que é muito difícil fazer resposta. Às vezes eu recebo muito comentário, muita pergunta, muito questionamento, até no meu grupo. Hoje de manhã eu recebi uma consulta
Ah, já posso parar o experimento? Já teve depuração suficiente? Aí eu respondi, cadê os dados da depuração ao longo do tempo? Ah, diminuiu. Diminuiu quanto? Está formando um patamar? Está linear? Está oscilante? Se eu não tenho os dados, é difícil tomar decisão. Então, quando alguém me questiona quanto eu faço disso em desenho experimental, ou o que eu posso concluir a partir desse resultado específico, tem que ver o conjunto completo de resultados, tem que entender o desenho. Essas perguntas muito simples são difíceis. Mas sempre tem que olhar os resultados. Tem toda razão, Beth. Beleza, vou seguir. Existem microplásticos na nascente do rio Tietê? Precisa de avaliação química? Não. Não? Não? Ali que eu falou que não? Eu falei que não. Também, Elizabeth? Por que não? Porque só está perguntando se existe. E como é que eu vou fazer isso sem avaliação química? Isso, olhando. Como? Olhando. É visual só. Também acho. A avaliação visual pode ser, tem mais um jeito. Tem uma outra avaliação visual um pouquinho mais sofisticada. O Nilo. O Nilo. Então, a avaliação visual já permite fazer isso. E caso a pessoa avaliando não seja muito treinada, não tenha muita experiência, o vermelho do Nilo ajuda a marcar quem é plástico e quem não é, sem a necessidade de uma avaliação química. Alguém pode até falar, vermelho do Nilo é uma avaliação química, mas não é considerado, né? É uma avaliação visual. Você tem um marcador, então ele vai brilhar com um determinado estímulo. Mas você não vai saber quem é. Show de bola, concordo com vocês. Cadê? Eu acredito que se não procura avaliação química... Eu vi um comentário aqui que é um comentário de pessoas maltratadas pelos revisores aqui. Os parecelistas não aprovariam a bolsa. Ó, eu estou participando de um projeto de CEPID e numa das reuniões tá em andamento, né? Mas numa das reuniões para a gente conversar sobre o projeto, uma das áreas que no grupo que eu participei foram mais assim, precisamos fazer isso, é justamente desenvolvimento de protocolo para países em desenvolvimento em contexto de pouco recurso, pouca estrutura. Então, é engraçado, né, que o comentário do Leonardo é justíssimo, é preciso, inclusive, porque a gente tem essa pressão de fazer o melhor método, mas a gente não tem Não existe a cultura de aceitar o método suficiente. Mas em muitos ambientes o pessoal fica falando temos que desenvolver métodos para o pessoal que não tem estrutura para garantir uma ciência bem feita no sul global. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo segmento, que são cientistas, que acham que precisam desenvolver ferramentas para conseguir fazer essa pesquisa, eles também, não as mesmas pessoas, mas a mesma categoria, ficam pressionando via revisão de artigo, revisão de bolsa, que todo mundo use as melhores condições, o estado da arte de qualquer tecnologia. E é super injusto, né? E aí eu vejo esse trauma do revisor populando o nosso trabalho, o que é terrível, porque a gente tem que ter a liberdade de fazer a melhor ciência possível, fazer o melhor experimento possível para responder melhor elaboração possível de uma pergunta científica, mas a gente, em vez disso, fica fazendo mais coisa para atender um revisor imaginário. É terrível, é uma situação de opressão, me sinto oprimido pelo revisor. Beleza, mas é isso. Os revisores de papers não estão mais criteriosos pedindo avaliação química da menção. Foi a Science of the Total Environment, soltou há um ano atrás, acho, dizendo que só vai aceitar paper de microplástico se tiver micro-FDR ou micro-Raman. Então, existe sim, mas eu acho particularmente errado. Adriana, você levantou a mão? Pode falar. Sim, professor Walter, eu sou a Adriana, estou pesquisadora visitante, eu falei com você, mas agora, hoje é que pude entrar à aula,
mas mesmo assim estou falando de algo muito importante, porque isso acontece comigo. Eu trouxe da Venezuela, quando cruzei para um edital de solidariedade da CAPES. Eu estou aqui na UFCM em Rio Grande do Sul, trouxe alguns de meus plásticos e eu tenho um ano de muestreo em 4 praias, em uma localidade, na cidade perto de onde eu moro, e tenho em minha casa como 20.000 partículas plásticas, mas sem possibilidade de fazer análises. Eu estou tentando de publicar e não acho como, porque eles querem micro-FTIR ou Raman. E é muito difícil, são tecnologia de punta, de alta tecnologia, muito cara, não temos acesso a isso. Então, meus dados, mesmo assim que não tem isso, são dados importantes, assim. E os revisores também, por exemplo, poliestireno, que é isopor, você está olhando que é poliestireno. Então, ele é assim, mas como você sabe que é poliestireno? Porque eu trabalho com partículas mais grandes, não? Então, porque eu estou olhando que é poliestireno mesmo. Eu sou químico, então eu sei que é poliestireno. Mas mesmo assim, os revisores são bem... cobram muito. E querem que eu demonstre com essa parte. Então, a verdade, é para reflexionar um pouco, e desculpe meu portunhol, porque estou aprendendo... Está ótimo, está ótimo. Porque a verdade, mesmo assim, eu sei trabalhar com micro-FTIR, eu conheço... É que nós conhecemos a tecnologia, mas não temos como fazer. E mesmo assim, cobram que tem que ser um porcentagem elevado da partícula. Se eu achei 4.000 partículas, devo pesquisar el 50% o más para que tenga validade representativa. Entonces, imaginen lo que significa eso para nuestra realidad, ¿no? Y reflexiono porque también de aquí a poco lo que va a tener que acontecer es que, o lo que se está procurando, que es muy difícil por lo complexa da matriz, es ter unos umbrales, un límite. Esa agua tiene tanto de microplástico, eso va a vir con el tiempo, ¿no? Va a vir con el tiempo para la calidad de la agua. ¿Y cómo vamos a hacernos los países en desenvolvimiento si no tenemos cómo cumplir con esas reglas, ¿sabe? Entonces, eso también siempre tengo esa reflexión. Sí, quería compartir eso con vocês. Não, temos as mesmas preocupações nesse contexto aí, Adriana, eu também acho. Eu estou agora num projetinho com os alunos da minha esposa trabalha com banco de dados, aqui ela é professora aqui na UFSCar, e tem os alunos dela que tem que desenvolver um projeto, e a gente está desenvolvendo um projeto justamente com levantamento, sem leitura, né? Mas também sem inteligência artificial, não tem aprendizado de máquina, nada, a gente está fazendo mineração de dados. Então, a gente pegou todos os artigos com o título Microplastics e estamos fazendo a busca dos termos relevantes, que é Raman ou FTIR no abstract. E aí, com essa busca, a gente vai fazer uma coisa que, assim, só quem é cientista de dados consegue fazer, que é ver o país do primeiro autor, o país do autor correspondente, o número de países entre os autores todos presentes. A gente fez um levantamento que permitiu isso. E a gente vai discutir justamente se os global surveys são realmente global ou são North Global Surveys. O Global North Surveys, porque se você só tem monitoramento com infravermelho, de micro-infravermelho, você não vai ter uma compilação de concentração de microplásticos globais, mas sim concentração de microplástico nos países ou regiões onde tem micro-FTIR disponível, o que é uma coisa um pouco ridícula. Então, eu entendo quem coloca essa limitação, e um dos argumentos que a Science of the Total Environment colocou foi justamente... Vocês estão me ouvindo, né? Ou eu perdi vocês? Estou sim. Todo mundo? Está congelado para mim. Uma das coisas que eles falaram é justamente para aumentar a qualidade dos artigos que estão sendo publicados e diminuir a pressão em cima dos revisores. Eu não acho que o corte da boa ciência é ter um equipamento. Eu acho isso extremamente questionável.
Então, acho que a gente tem que reclamar mesmo, Andréa. Vamos reclamar todo mundo. Mas, Eu quero bom, reclamar também, mas eu queria perguntar para a Andréia se os microplásticos dela são maiores, professor. Ah, não daria para fazer com a Cris? Ou com sem ser um micro FTIR, sem ser um micro Raman. Se for um pouquinho maior do meu artigo, a gente não usou, né? A gente usou o FTIR convencional. dá para usar. Tem equipamentos que são multiusuários, depende, mas sempre depende de você fazer contato, propor uma colaboração. Fazer uma colaboração depende de você convencer que aquele trabalho está no estágio final, que ele é passível de publicação, que está dentro do escopo do grupo de pesquisa. Eu acho que é possível, sempre é possível. Você tem o micro FTR lá do Imbuia, do Sirius, que ainda não é como síncroton, mas está disponível para ser usado, sob proposta. Você tem lugares para fazer isso. Mas, de qualquer modo, eu não considero justo. Não é justo pedir isso. Mas sim, dá para fazer. Dá para fazer isso. Não, é que você pode fazer. Elizabeth. Oi? Você falou para quem? Para a Andréia? Você falou Pra Andréia? Andréia. É Andréia? É o nome dela que estava falando? Desculpa. Adriana. Adriana. Isso, ela falou que os microplásticos dela são um pouco maiores. Sim, são maiores. Eu pensei na Cris Vidal, porque quando eu fiz o meu TCC, eu usei microplásticos acima de 1 milímetro, né? E aí ela estava desenvolvendo eu tô com uma cara meio feia, mas deixa eu ligar minha câmera para ficar mais humano. E ela estava desenvolvendo uma programação, né? Que aí a gente colocava os microplásticos em cima de uma bandejinha, e aí fazia entrava e saía, e aí já saía com a leitura. Ela já conseguia dizer 5 tipos de microplástico, ela já tinha programado para o FTIR ler. Só que aí tem que ser partícula maior, entendeu? Por isso que eu perguntei o tamanho, porque aí o CNP, aí você vai fazer, se for com microplástico grande, é como se você estivesse matando uma mosca com uma bazuca, né? Você não precisa ir na linha Imbuia para fazer com microplásticos maiores. Você tem equipamentos mais, não vou dizer simples, mas assim, mais simples do que um acelerador de partículas, que talvez você consiga fazer parcerias mais facilmente, né? Entendeu? Então, se for maior que 1 milímetro, essa metodologia não precisaria do micro FTIR nem do micro Raman. O Raman ou o FTIR convencional, sem ser o micro, já conseguiria te atender. Sí, también obrigada por la sugestión. La misma cosa, en el caso de Venezuela no tenemos esa tecnología, y aquí en el caso donde yo estoy aquí en la universidad no tengo también este campus que es pequeño, más daría para seguir tentando, o sea, sigo tentando sin esa parte, sino porque mismo así, los servicios ven caros en Venezuela para analizar una sola partícula son $70. $70 por una partícula. Y mi salario en Venezuela son $50 por mes. Entonces, imagine lo que significaba para mí eso, o lo que significa para mí eso. Entonces, mas seguimos tentando porque mismo así, como diría, es una información valiosa. Yo considero que es una información valiosa porque no Caribe no tenemos mucha información. No Mar Caribe. Então, isso é importante. Então, por isso, sigo tentando. A gente sigue em la luta. Então, muitas graças, Elizabeth. E, bueno, sim. Obrigada. Obrigado, Adriana. Só um comentário extra. Eu já... Travou de novo. Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Minha tela está travando direto. Um comentário extra, só em relação ao poliestireno, Adriana. Eu já, em 2 trabalhos que a gente publicou, a gente jogou tolueno no meio, não sei se é possível no seu caso, para dissolver o poliestireno à temperatura ambiente, porque ele tem essa propriedade meio única.
E aí a gente filtrou a vácuo, evaporou o solvente, e filtrou com 1,22, 1,45. Evaporou o solvente, formou-se um filminho, e a gente levou esse filminho para o infravermelho. Então tem que ter um infravermelho, no seu caso você não tem, mas com isso você consegue provar que é um poliestireno ou um derivado de poliestireno. Então a gente fez isso para 2 trabalhos envolvendo tinta, os 2 foram publicados não usamos o micro FTIR, mas usamos o FTIR. Só para comentar aí, para ajudar no acervo de todo mundo. Beleza, então foi essa. Oi. Falando aqui, eu não sei se vocês viram, a Adriana também, olha que legal. A Grace mandou aqui, falando que se ela quiser, ela faz as medidas. Ela passou o e-mail aqui, Adriana, dela, não sei se você viu, que ela faz as medidas para você. Sim, eu já olhei, já peguei, fiz um print screen da tela. Para ter sim, obrigada. Sim. Legal, obrigadão, Grace. E, professor, só uma coisa, a Grace tinha mandado um pouquinho antes também perguntando, sobre os projetos envolvendo o tema de microplásticos, nanoplásticos e plásticos em geral, que o professor está envolvido. Teria como eu, colegas interessados daqui participar? Ela perguntou. Eu caí, perdi você e perdi o chat. Vê que tem alguma coisa. Você fez alguma pergunta para mim, Glaucia? Sim, a Grace perguntou assim, tá me ouvindo bem agora? Tô. Tá. Ela perguntou assim, sobre os projetos envolvendo o tema de microplásticos, nanoplásticos, plásticos, que o professor está envolvido, teria como eu, colegas interessados daqui participar? Se der match, como dizem os usuários do Tinder, sim, claro. Todo projeto de pesquisa tem uma interface interessante. Tudo é possível, mas quem que perguntou? Eu, a Grace. Grace. Tá, já conversamos, né, Grace, aqui na disciplina? Aham. Você trabalha com física, não? Lembrei. Sim, tudo é possível. A gente tem bastante coisa com análise. A gente tenta emplacar projeto no síncrotron, direto. Emplaca pouco, mas a gente tenta muito. Um dia a gente vai emplacar mais. E a gente tem muitos desafios analíticos aqui. E a gente acabou de aprovar um projeto com XRF, que está dando trabalho para comprar, mas a gente vai trabalhar também com presença de metais e microplásticos com esse equipamento. A gente sim tem que estar aberto. Eu trabalho com metais. Aí, ó. Tá vendo? Não, a gente é aberto sim. Se você quiser. Aí, eu falo, mando um e-mail para o professor? Manda um e-mail para mim e a gente tenta marcar. O grupo aqui está aberto a receber visitas. A gente, se você no seu grupo de pesquisa, se quiser organizar os alunos, alguns colegas, se quiserem vir aqui ao campus, dar um seminário, vem conhecer. O nosso grupo de pesquisa é um grupo muito guerreiro, mas é um grupo muito humilde, né, Glaucia? A gente tem pouca estrutura para mostrar. Assim. Uma visita de 15 minutos acaba tudo que tem para mostrar, né, Glaucia? Não tem muita coisa para... Qual o prédio de vocês? Oi? Onde que fica o prédio de vocês? Em Sorocaba, nosso laboratório fica numa coisa que a gente chama FINEP 3 e 4. Eu achei que era na UFSCar, não sei por quê. É na UFSCar de Sorocaba. A UFSCar não, UFSCar é chiquérrimo. UFSCar de São Carlos é prima rica. Lá tem coisa para mostrar. Aqui a gente é humildezinho. Mas a gente é guerreiro. A gente tenta publicar. A Glaucia acabou de publicar. Maravilhoso. Mas a gente está aberto a receber visita do seu grupo e de quem mais quiser. Estamos juntos aqui. Tá bom. Tá bom, Grace? Só uma pergunta. Quando o senhor foi disponibilizar essa disciplina, você enviou para outras faculdades também? Quando eu fiz a propaganda da disciplina? Rapaz, eu mandei e-mail para o Brasil inteiro. Eu fui no CAPES. Eu fui no site da algumas CAPES. faculdades que eu encontrei no congresso que teve do SBQ agora, e o pessoal não estava sabendo. Eu falei, nossa, gente, é uma disciplina muito boa para quem quer trabalhar na área de polímeros, principalmente contaminação. E aí todo mundo perguntou o nome, eu falei que tinha na Ocean, e aí eu comentei que era um professor da UFSCar, falei seu nome e tal, e o pessoal parece que não teve contato, então eu fiquei um pouco em dúvida se o senhor tinha separado algumas. A gente divulga bem. Eu fui no site da CAPES, peguei todos os programas de
biodiversidade, de química. Assim, não peguei todos os programas de todas as áreas, mas fui nas áreas de maior interface, de ecologia, sustentabilidade, oceanografia, sim, o que eu fui tendo ideia, não foi sistemático, mas eu passei um dia coletando e-mail. Achei muito e-mail pessoal, que está no site da CAPES, muito e-mail voltou, muito e-mail errado, mas eu tenho uma lista aí de uns 300 e-mails. E muita gente responde, mas acho que a maioria ignora. Mandei para os programas de pós e divulguei nas minhas listas e divulgo muito com os ex-alunos da disciplina. Já está com essa oferta, já bateu os 1.000 alunos, os 1.000 ex-alunos. Então eu divulgo com esse pessoal. Então, eventualmente, o pessoal acaba aparecendo. Não, perfeito, porque virou tema lá. O pessoal tava assim, quem que tava... Eu tava comentando sobre microplástico, tava fazendo uma disciplina, e aí todo mundo queria saber quem que era o professor, porque eu não acho uma disciplina de microplástico. Aí eu falei assim, não, é o Walter da UFSCar. Aí o pessoal não tava sabendo que tava tendo disponibilidade. Aí eu até comentei, ano que vem talvez tenha nessa época. Vai ter, né, Maia? Não, obrigado por divulgar, Guilherme. Agradeço a você e a todos que puderem divulgar a disciplina. A gente vai continuar mantendo ela aberta. A ideia é mantê-la aberta, 100% online. E na próxima oferta, eu vou tomar mais cuidado com os aprofundamentos. Como eu disse em outra disciplina, porque eu estava olhando com a Gláucia o andar da disciplina, e a gente, depois que eu dei uma aprofundadinha lá na parte de infravermelho, até a resposta ao quiz diminuiu. E aí a gente acha que chegou uma hora que deu uma complicada desnecessária na disciplina. Então, a gente, na próxima vez, vai colocar módulos adicionais não obrigatórios. E aí, naquele espaço, para quem quiser, se aprofunda, mas esse espaço não entra no quiz, não entra em lugar nenhum. E quem quiser se aventurar também pode entrar. Mas aí acho que fica melhor. Então, a gente está evoluindo, a disciplina está tentando melhorar. Na semana que vem, vamos discutir os feedbacks de vocês. E perguntaram aqui, deixa eu acompanhar o chat, aos módulos, 7 e 5, eles estavam fora, o módulo 5 já é para estar disponível hoje. Se não está, alguém escreveu que estava sem acesso, mas eu deixei ele arrumadinho hoje. A gente está terminando o módulo 6 e 7, o módulo 6 e 7 vai estar disponível durante a semana. Fabíola, qual o seu conhecimento de microplástico em esgoto? Não tenho muito conhecimento, mas indico para você, Fabíola, o professor Fernando Sodré, da UNB. O professor Fernando Sodré, ele trabalha já com esgoto, ele tem um trabalho com metabólitos de drogas recreativas e fármacos. Então, ele tem um trabalho bem legal com consumo de cocaína em Brasília, analisando esgoto. Então, ele analisa a água de esgoto em vários lugares. E é legal porque o último resultado que eu vi, ele viu, por exemplo, o aumento da concentração de metabólitos de cocaína na segunda e na terça-feira, em relação ao fim de semana. E acho que é por causa do tempo para metabolizar, né? Sim, depois que você pensa um pouquinho, fica meio claro. E para fazer estudo epidemiológico de uso de drogas recreativas, né? E ele também se envolveu com microplástico em esgoto, e na época da pandemia, patógenos em microplástico em esgoto. Então, ele é uma referência na área, um cara muito bom. Eu acho que se você precisar conversar sobre microplástico em esgoto, é com o Fernando. Tá bom? Fica de sugestão. E é um cara bom, um cara, assim, com muita atuação em várias áreas da química ambiental, acho que vale a pena bater um papo com ele. Gláucia, beleza, respondeu. Depois da aula você tem 20 minutos para eu te dizer como está o projeto? Tenho, pô, super, 30. Tenho sim, claro. Ana Paula da Silva, recebi a divulgação da disciplina através de uma professora da pós, adorei a oportunidade, legal, que bom. Busca no YouTube, enfim, beleza. Aqui teve um conjunto... chegou e-mail para o meu PPG e professores em Alagoas. Eu divulguei muito em vários PPGs. Beleza, tá ótimo, acabou. Pode compartilhar e-mail, não, puxa vida. Depois me manda um e-mail cobrando que eu procuro, para
para eu seguir na aula aqui. Mas me escreve que eu acho para você, para ver lá. Maria Fernanda Romanelli. Professor, poderia falar um pouco sobre como foram definidas as representações dos diferentes segmentos da sociedade na delegação brasileira que participa do INC, com vistas à construção do instrumento internacional juridicamente vinculante sobre poluição plástica? Maria Fernanda, eu vou te responder como com algum grau de imprecisão, porque eu não selecionei. Eu vou te dizer a minha impressão. O governo brasileiro tem este governo, na minha experiência, que é só com ele que eu tenho esse começo de interação na área de diplomacia científica, ele, na CONASP, por exemplo, tem vários assentos para terceiro setor. E quando eu conversei lá, o pessoal lá do Ministério do Meio Ambiente comentou que a Marina Silva fez questão de que o terceiro setor participasse ativamente em todos os conselhos. Então, abriu-se muitas vagas para o terceiro setor. E o pessoal do terceiro setor foi contemplado também na delegação. Mas, uma vez que você está na delegação, não está garantido que você paga. Eu, por exemplo, entrei na delegação a convite, mas o governo não tinha dinheiro para pagar a minha viagem porque não tem dinheiro, esse é o motivo. E segundo, o intersecional não estava nem previsto no início. Então, era uma despesa extra, até para quem estava planejando todos os INCs. O intersecional foi decidido no INC 4, prévio ao INC 5. Então, foi imprevisto. Consegui o financiamento da Food Packaging Forum, que é uma ONG da Suíça. E aí eu consegui ir. Mas muita gente teve, por exemplo, da delegação, teve Rafael Eudes, que é da Break Free from Plastic, se eu não me engano, e o Rafael foi bancado pela Break Free from Plastic. Mas estava lá na delegação, oficialmente. Então, o governo ele é permeável à sua participação, mas eu não acho que pode chegar alguma pessoa que não tem interação nenhuma com o governo, não tem histórico de participação nessas atividades e falar, quero entrar na delegação. O que eu sinto é que todo mundo que estava na delegação ou é do governo e participa ativamente dos diferentes NCs, que é IBAMA, Anvisa, MDIC, representante do MMA mesmo, sem ser desses órgãos. Então, o pessoal que já vai mesmo, o pessoal do MRE, obviamente. E tinha gente do terceiro setor que foi também na delegação oficialmente, que você tem que estar... Você pode ir como membro do terceiro setor, mas é mais difícil burocraticamente, porque você tem que se cadastrar no evento da ONU. E se o Brasil te indica, é mais fácil. Então, eu tive essa impressão. Se outros cientistas com atuação quisessem ir, eu também acho que eles colocariam. Não foi uma deferência a mim. É porque eu realmente participo, tento participar bastante, atuo bastante na área e foi natural o convite. Mas não acho que é impossível trabalhar essa participação. O governo ele é muito aberto. Se você entrar em contato com o MRE, dizer que você trabalha com a questão, você tem contribuições, você pode começar a participar das audiências públicas, né, entre aspas, informais, que o pessoal faz. Eles convidam bastante gente da academia para conversar sobre o tema, bem aberto. Então, é participar dos eventos, dos webinars. Eu acho que é um caminho possível. Eu não sei se eu te respondi, Maria Fernanda. Foi uma mistura de tentar responder a sua pergunta com um relato de como foi o meu ingresso nessa experiência. Peraí. Deixa eu ver aqui, tem mais coisa? Aqui tem um pedido. Oi. Você viu aí, né? Eu vi que a Olga Netti pediu um tempinho para trocar uma ideia e a Larissa já tinha tido aula com você no UENF. Larissa, eu te dei aula no UENF, que legal. Então tá ótimo. Acho que é isso, mais relatos. Olga Netti, tranquilo. Eu vou conversar um pouquinho com a Elizabeth e depois tá tranquilo aqui. Larissa, que bom! Amei a minha época na UENF, tenho muita saudade dessa universidade. Realmente é ótimo. Bom, vamos lá. Vou seguir aqui.
Maria Fernanda Romanelli. Acabou. Cadê? Natan. Professor, como opinião, com um relato do Natan aqui que eu achei bem legal. Professor, você comentou algumas vezes no curso sobre a importância de não nos prendermos totalmente às normas e complementá-las, se for necessário, para responder a nossa pergunta científica. Essa prática é muito boa mesmo e frequente. Com a professora Ana, a gente tem adaptado algumas normas para ensaiar filamento de impressão 3D. Na indústria onde trabalhei, era preciso inventar dispositivos frequentemente para adaptar ensaios de peças ou partes de produtos. Fora os ensaios de estruturas, que tem um time dedicado à montagem de ensaios, porque é muito específico e não padronizado. Então, tem hora que faz muito bem mesmo pensar além da norma. Obrigado por compartilhar esse não sei, valor. Eu acho que é um valor. Obrigado por compartilhar esse posicionamento seu, que bate muito com o meu, porque eu acho que a gente tem que fazer tudo com espírito crítico. Se a norma ajuda, ela entra. Se a adaptação da norma é o melhor, ela entra. Não importa que os revisores vão te encher o saco. Eventualmente, o que importa é a melhor pergunta, a melhor resposta da sua pergunta científica possível, na minha opinião. É claro que isso tem um pouquinho de idealista, de País das Maravilhas, mas para mim tem funcionado. Eu acho que é melhor você ter um bom resultado e dominar bem o assunto e contribuir de maneira relevante para a ciência, do que trabalhar para atender revisor. O revisor está aí, ele é importante para o processo, mas não é ele que a gente tem que agradar. A gente tem que agradar, a nossa obrigação é outra. Beleza. E é o último comentário da aula de hoje, que foi respondido. Acho que é o último. Isso. Professor, tem uma pessoa no fila para falar com você. O André pediu se tiver um tempinho, ele queria trocar uma ideia também. Vi. Beleza, André. Vou ficar por aqui. A aula vai acabar mais cedo, né? Vai dar para a gente conversar bastante. Deixa eu ver, Professor Walter, uma pergunta. Investir no aprimoramento das propriedades dos plásticos biodegradáveis, de modo que eles consigam substituir as commodities, seria uma linha de frente no combate à geração dos microplásticos? Carolina, super é citado deixa eu parar a apresentação aqui. É muito citado nas discussões do tratado justamente os alternativos, os substitutos. Tanto que é tão tratado que o pessoal discute a questão dos regrettable alternatives, as alternativas, os substituintes de arrependimento, ou passíveis de arrependimento. Justamente para você não substituir uma coisa problemática por outra que pode também ser problemática, ou até mais problemática. Então, os biodegradáveis são continuamente citados como substituintes. Eu acho que é uma linha de pesquisa que vale investir a carreira. Não acho que os biodegradáveis vão substituir todos os plásticos. Isso é impossível. Não vou dizer que é impossível, mas assim, foge do que a gente sabe de polímero hoje. Foge totalmente. Porém, é muito possível que a gente consiga substituir várias aplicações de maneira vantajosa para o meio ambiente com biopolímeros. E é uma linha de trabalho que eu abraçaria, assim, eu estou muito hoje nos detecção, identificação de microplásticos. Mas certamente é uma área, assim, então eu não faço mais isso, já trabalhei com isso. Mas acho que vale a pena planejar uma carreira com esse tema. Para quem está começando aí, super aconselho. Pâmela Thaís, e as atividades para o livro. Vou mandar hoje. Eu ia mandar de madrugada, mas não deu. Tive que terminar, não terminei ainda, tive que ler um relatório e fazer a correção das questões do quiz aí, né, Glaucia? Então, mas eu vou mandar hoje aí para o livro de produção artística. Ângelo,
A gente está apostando aqui no plástico proveniente da biomassa, acabando de ser contemplado no edital do CNPq para dar um gás de pesquisa. Parabéns, Ângelo. Porra, cara. Muito bom ouvir essa notícia. Legal. Carolina, e os aditivos de menor toxicidade também, mesma coisa. Vale muito investir nesse tema. Eu acho. Pode ser que o tratado, está rolando agora, pode ser que o tratado seja um tratado fraco, pode ser que o tratado demande mais reuniões, pode ser que ele tenha obstáculos no caminho. Mas é irreversível que a gente está enfrentando o problema da poluição plástica. É irreversível. Então, toda pesquisa para achar substitutos para o plástico e desenvolvimento de aditivos menos danosos é muito importante. É muito interessante do ponto de vista científico, é um problema que vai ajudar muito a formação dos candidatos a mestrado e doutorado, porque é um problema interdisciplinar, um problema que envolve aprofundamento de vários conceitos num tema muito relevante. E se um dia a poluição plástica não for mais um problema, todo mundo que se formou nesse tema vai se formar muito bom cientista. Então, eu acho que vale a pena investir nisso, porque mesmo se tiver alguns obstáculos, é irreversível e o tratado fraco vai virar obrigatoriamente um tratado forte. Os obstáculos vão ter que ser enfrentados e a gente vai ter que lidar com esse problema, e eu acho que é uma área importante. Acho que vale a pena, sim. Então, a Carolina levantou 2 temas importantes aí para desenvolvimento. Você falou também, já existem alternativas tão potentes quanto os aditivos atuais? Não, sim e não. Já existem algumas, mas elas não têm escala. Já existem outras que têm escala, mas não são tão potentes. Como eu disse em outra aula, esse processo não vai acontecer sem dores. Se já tivesse boas alternativas em escala de aditivos renováveis, eles já estavam no mercado. Então, é coisa que precisa ser desenvolvida sim. Já temos alternativas desses aditivos menos tóxicos? Tão eficiente quanto os outros? Acho que está respondido, né? Não temos. Tipo, o 6-PPD, acho que eu falei numa das aulas, que é o antioxidante pneu, ele não tem alternativa. Numa matéria recente da Chemical Engineering News, da ACS, né? Eu comentei aqui, né? A primeira metade falando de pegada de carbono, a segunda metade de toxicidade, fazendo esse contraponto. Foi uma matéria muito legal sobre pneus ficarem verdes. E na primeira metade eles falaram, não disseram qual, mas está na cara que é o 6-PPD, eles falaram que uma das iniciativas para tornar o pneu mais verde é fazer um antioxidante de matéria-prima renovável. Eu comentei isso em aula, né? Me lembrou uma pegadinha que falaram de uma iniciativa do Exército Americano com munição biodegradável, para não contaminar o território inimigo com as balas. Quer dizer, não é para fazer bala, né? No começo, sei lá. Mas me pareceu isso. Não, a gente vai ferrar todos os peixes, que é o 6-PPD, um antioxidante especialmente tóxico para peixes. Vamos ferrar com todos os peixes, mas pelo menos eu fiz ele a partir de uma matéria-prima renovável. Eu acho questionável esse tipo de andamento, mas tudo bem, pesquisa, é conhecimento. Mas é isso, Carolina, não temos muitas alternativas, temos que trabalhar isso. É uma área de pesquisa bem difícil. Samuel? Bem difícil, mas eu recomendo. Bom dia, professor. É só um comentário para complementar, né, o que o senhor falou. Estou fazendo as pesquisas, né, para a minha dissertação. Eu vi que somente 0,5% de todo o plástico que é produzido é de base biológica, e nem todo ele é biodegradável, né? Então tem muito espaço para crescer nessa área aí. Então, eu acho que é bem importante essa questão aí que o senhor está falando de pesquisas nessa área, né? E também planta piloto, né? Para ver se isso vai para a indústria, porque a quantidade é baixíssima, né? Eu fiquei impressionado de 400 milhões de toneladas foi produzido ano passado, só 0,5% é base biológica, né? Então, o espaço para crescer tem, né? Não, tem que dar certo, sim. É um contexto muito bom.
Muito bom desenvolvimento de alternativas. Eu acho que os biodegradáveis, pô, tem biomassa, lignina. Lignina não é aproveitada como deveria. Para espaço, para aditivo, até para polímero. De polímeros a aditivos, a lignina é um ativo. E o Brasil tem vocação para isso, né? A gente já tem um parque industrial suficientemente desenvolvido, tem pesquisa de qualidade, é abraçar a bioeconomia e correr para o abraço, eu acho. O professor, tem algumas questões que levantaram no início da aula em relação a dúvidas da plataforma e tudo. Posso tirar agora? Já? Pode, mete pronto. Em relação à porcentagem o pessoal estava comentando aquele problema, né, de que às vezes, mesmo assistindo a aula inteira, ele consta que não foi assistida completamente e tal. E daí o pessoal estava com essa dúvida, eu não sei se você sabe responder, mas qualquer coisa a gente leva para a Carol também. Como que vai ficar se essa porcentagem de aula assistida vai sair no certificado? Porque tem gente, por exemplo, que assiste pelo YouTube, né? Não assiste pela plataforma, o vídeo. Eu entendi que o critério para avaliar se o aluno completou o curso é fazer os quizzes. Foi o que foi combinado com a Carol. Podemos ver isso aí. Beleza. E a nota... Deixa eu aproveitar que a aula acabou cedo. Vai acabar cedo, a gente vai conversar ainda. Mas eu não vou... Deixa eu anotar isso aqui para perguntar para a Carol. Mas nas conversas iniciais, foi justamente o quiz como critério. E tem essa coisa dos vídeos estarem no YouTube e às vezes as pessoas têm dificuldade com a plataforma, né? Então, beleza. Aqui, ó, o pessoal falou que para completar a lição você tem que apertar a opção fim da lição no final para ele constar. Ah, boa. Boa dica. Não é só assistir, então, né? Você sabe a nota mínima, professor, se é 6? Se tem nota mínima, como que funciona para ser aprovado no curso? Eu acho que tinha lá a nota 7. Ah, tá. E uma coisa que eu quero deixar claro para todo mundo é que lá está dizendo que o quiz ele tem 3 tentativas. Mas se precisar, a gente abre para mais tentativas. Só foi colocado 3 porque era um histórico. A Carol deixou claro que se alguém precisar de mais tentativas, pode pedir que eles abram. Beleza. Ou seja, não há obstáculos para você pegar o certificado, você pode fazer várias vezes. A maioria absoluta das questões, algumas poucas não tem, por uma peculiaridade das questões, mas a maioria das questões tem feedback, a ideia é que os alunos aprendam com as questões, não tem como não passar. É só entrar em contato e fazer os quizzes. Tá, em relação aos créditos, vão ser 5 créditos, né? Pelo menos no PPG, BMA e no PPG pelo que eu sei, são 5 créditos. O deadline para completar os quizzes, você sabe, professor? Não, mas eu vou pedir para a Carol, vou acertar isso com a Carol. Tá. Deadline dos quizzes. Mas eu entendo que um bom deadline é uma semana depois do fim do término oficial da disciplina, que é no dia 13 de dezembro. Eu entendo que dia 10 de dezembro é uma boa data de deadline. E a nossa aula síncrona última seria na semana que vem? Semana que vem. Não tem vídeo para assistir para semana que vem. Semana que vem nos encontramos para celebrar o fim da disciplina e discutir pormenores, essas coisas do certificado, sempre é uma coisa que fica para a última aula. Eu vou dar um feedback dos quizzes, não precisam ter todos respondidos, né? Alguma questão que se destacou pela resposta não esperada, eu vou comentar, a gente vai comentar um pouco os quizzes e vamos terminar a disciplina. É um momento de fechamento. Uma outra coisa que o pessoal pediu é o vídeo da aula síncrona da semana passada. Eu não consigo encontrar, professor. Alguém que tinha pedido aqui, eu não achei. Caramba! Eu subi, mas talvez eu não tenha divulgado. Não, eu não achei no YouTube. O último que eu Achei foi do dia 12. Tá, eu vou ver. Tá bom. Daí...
eu ver. Semana que vem é a última. Em relação a... perguntaram, vai ser disponibilizado. Peraí, perdi aqui. Em relação à média mínima para aprovação, 7, né, professor? Que você tinha A nota que está escrita lá é 7. A nota de cada... Quando você vai no quiz, é a nota 7 que tem que ter. Tá. Aqui, professor, sobre a sugestão, a Aline perguntou, sobre a sugestão de nomes de convidados para participação nas aulas, saberia dizer se haverá alguma possibilidade disso ocorrer? Não, Aline, eu estou em dívida com você. Sim, eu vou... Na semana que vem vai ter a Raquel e eu vou marcar com os 2 docentes, eu realmente não consegui ainda. Eu vou escrever para os 2 docentes que você indicou e vou convidá-los para uma data de melhor conveniência para eles. E eu vou estender esse convite ao pessoal dessa disciplina e ao das outras ofertas também, porque eu achei o tema muito interessante e eu quero prestigiar a sugestão que você fez. Mas te peço mil desculpas, eu não consegui por pura incompetência de gestão do tempo. Mas eu vou chamar o pessoal, tá? Aqui na minha lista de urgências para terminar. Semana que vem a Raquel Sala vem. Ela não pôde vir, ela me explicou, a gente foi esperando, ela não pôde vir, ela foi ao hospital. A Raquel Sala se internou, passou mal, e ela foi sem o celular, e ela não conseguiu me comunicar. Mas já está bem com ela, deu tudo certo. E aí ela marcou para a semana que vem. E aí vou marcar com os 2 docentes que você sugeriu, que a Aline sugeriu, e vou marcar também uma aula no horário de melhor conveniência para eles, que vai ser gravado e vai ser disponibilizado depois. Para quem puder aparecer, vão interagir, e para quem não puder aparecer, a gente vai divulgar depois. Peço desculpas, viu, Aline? Fez um trabalho tão completo de fazer convite, de explicar o motivo do convite, e no fim eu me atrapalhei aqui com a minha agenda. A Mayra, ela falou assim, professor, eu me inscrevi apenas na plataforma. Teria como me entregar alguma declaração para apresentar para o PPG? Pela plataforma, não tem o certificado da UFSCar. Pela UFSCar, para ter o certificado da UFSCar, teria que ter feito a inscrição no programa. O que você vai ganhar é o certificado da UTGA, que é com norma ISO, reconhecimento internacional, enfim, pode ser que o seu programa aceite. Mas da UFSCar você não vai poder receber certificado, porque aí realmente tinha que ter feito a inscrição pela UFSCar. Agora, se você precisar de algum tipo de declaração do docente, eu só posso falar por mim, eu não posso falar pela UFSCar. Mas eu posso escrever, você pode escrever uma cartinha do que você achar mais adequado e eu assino como Walter, que você participou da disciplina, que foi oferecida da pós, mas que você não se matriculou na pós, porém o conteúdo é idêntico ao conteúdo ministrado, e aí o que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Mas aí tem essa barreira aí, a UFSCar ela só vai conceder o certificado para quem se inscreveu na UFSCar. Tá. A Gabi perguntou se teria como você enviar um e-mail com essas últimas informações, acho que em relação às aulas, cronograma, essas questões de quizzes, talvez. Espera aí. Tá bom. A Gleice perguntou, os certificados como aluno especial do PPG solicita diretamente para a coordenação do PPG? Sim, né? Para a secretaria do PPG. Uhum. O PPG PUR tem a secretaria, e no caso do PPG BMA, não tem secretário. Não tem secretaria para fazer direto no e-mail do PPG BMA, mas quem vai responder é o coordenador. O coordenador sempre vai responder com um pouco mais de delay, justamente porque não tem uma secretaria. Então, ele pega um dia da semana para atualizar as questões, porque senão ele não consegue trabalhar. Uhum. Então, o PPG PUR é um pouco mais rápido, mas por causa dessa questão de infraestrutura. A Linda perguntou, os certificados são emitidos automaticamente, tanto na UFSCar quanto da Unesco? O da Unesco, eu não sei como é que será. É a primeira vez que a gente está ofertando, eu acho que vai ser enviado por e-mail. O da UFSCar é sob demanda.
Então, eles não vão emitir todos os diplomas. A Luciana vai receber a demanda, e a Holanda vai receber a demanda pelo BMA, a Luciana pelo PUR, e aí elas vão preparando e mandando por e-mail de volta, respondendo o e-mail com o certificado. Tá. Mayra perguntou, os materiais ficarão disponíveis na plataforma após o término da disciplina? Sim, né, professor? Sim, essa é a concepção da plataforma da UTGA. Inclusive, é para ficar disponível como uma disciplina eles falam self-paced, que é uma disciplina de ritmo que você determina. Uma disciplina que vai ficar lá, você faz no seu ritmo, no seu tempo, e se bobear, tem até liberação de... O sistema está lá, o curso está montado. Talvez tenha até certificado para quem faça depois. É uma coisa para ver com o TGA. A Marcela perguntou o deadline para completar os quizzes. Você comentou talvez uma semana após o término oficial do curso, né? Vou ver isso. Seria... Tá. Mas em dezembro, né? Sim. Tá. Mas eu acho que pode colocar isso nas informações quando for enviar o e-mail, né? Sobre as informações finais, talvez colocar essa informação também, se possível, professor. A do deadline, né? Tá bom, vou perguntar para a Carol. Beleza. Ana Paula, não assisti todas as aulas lá do curso, ainda posso fazer isso e responder o quiz que faltou? Pode, né? Tem até esse deadline. Como eu disse, quem sofreu algum acidente no começo do curso e está voltando agora, pode fazer o curso inteiro. Se tiver inscrito pelo FSCar, vai receber o título do FSCar, pelo TGA, vai receber o TGA. É só assistir as aulas e fazer os quizzes. O quiz não apareceu para você? Para mim apareceu. Caramba, vou ver com a Carol. Eu fiz, hoje de manhã eu chequei, entrei como aluno, ele estava lá. Alguém conseguiu ver o quiz 5? Aproveitando aqui. O 5 eu consegui, professor, já te respondi. Aparecendo. Tem alguma coisa do... a Gabriela fez, Maíra fez, Isaac fez. Tem alguma coisa do programa que sempre tem algum probleminha para alguns usuários. Acho que tem algum segredinho de uso. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu recomendo que vocês não desistam dessa plataforma, porque tem muitos cursos legais, todos gratuitos até onde eu sei, em vários idiomas. Eu acho uma plataforma muito legal. O Samuel perguntou, professor, os slides das aulas assíncronas, o senhor pode disponibilizar? Só achei das aulas síncronas na plataforma UTGA. Posso. Vou ficar, deixa eu colocar aqui. Eu mandei para o Guilherme todas as aulas que ele tinha falado que estavam faltando e eu ia mandar para todo mundo. É que para mandar o arquivo, eu contei para vocês, né? Eu não estou conseguindo mais mandar o e-mail para a lista de e-mails, que são 780. Eu tenho que mandar o que eu consegui. A gente teve uma semana com descomunicação total ali, né? Que deu muito problema. E por causa disso, eu não consigo mais acessar a lista de e-mails do próprio Google Agenda, as pessoas não estão recebendo mais o aviso. Parece que depois voltaram a receber o aviso, mas volta e meia eu recebo o e-mail de alguém, não estou mais recebendo o aviso. Então não está funcionando pelo número grande de e-mails. E eu tenho que mandar 7 e-mails, porque eu tenho que pegar 120 e-mails por vez. E aí, os arquivos. Eu estou pensando, de repente, eu posso colocar todos os arquivos dentro de uma pasta. Os assíncronos eu vou ter que colocar todos dentro de uma pasta, porque eles são gigantes. Os síncronos, eles são mais pequenos, são menores, né? Dá para colocar no e-mail. A Maíra sugeriu, acho que eu vou colocar tudo numa pasta e vou mandar o link para vocês. E aí todo mundo baixa. Não tem como disponibilizar direto ali pelo curso na plataforma, será, professor? Acho que não tem também. Por exemplo, teve uma aula que tinha 50 megabytes. A aula dos vídeos tem 200 megabytes, acho. Ou quase um giga. Aquele da animação da NASA, sabe? Tem muito vídeo. É uma das primeiras aulas. Acho que chega a 1 giga. Está em 900 e poucos megabytes esse. Que tem filminho da Sabrina, sabe? Tem um monte de animação bonitinha. Isso é bem pesado. Eu vou colocar tudo numa plataforma e disponibilizar. De repente no Zendo?
Carolina falou uma coisa aqui, ó. Para mim, o módulo 5 inteiro aparecia vedado. Só apareceu quando eu assisti novamente ao vídeo de introdução da plataforma e sei todas as etapas de instruções do curso novamente, cara. Então, não sei, tem algumas limitações o uso da plataforma mesmo. Então, tem que pegar o caminho das pedras. Eu não conheço o caminho das pedras. Mas, bom, vamos tentando resolver. Lembrem sempre, qualquer problema com a plataforma, ioc.training, aquele e-mail que foi disponibilizado várias vezes. Então, qualquer problema, manda e-mail que eles vão responder. O professor Leonardo falou que também queria ter uma conversa depois da aula, se possível. Vou ficar aqui, vai ter uma filinha. Vai ter que esperar Ele falou que vai ser breve. Tá bom. Mas tá bom, vamos conversando. Eu vou ficar aqui. Tem já uma filinha aí, tem 3 pessoas. Eventualmente, a gente conversa em outro momento. Semana que vem, na aula. Eu nem queria pegar a fila, porque o meu é uma fala mais geral para o grupo. Posso ter uma palavrinha aqui rapidinho? Vamos falar aqui. Agora pode, acho que não tem mais pergunta. Ô, pessoal, deixa eu comentar uma coisa muito importante. Eu sou da licenciatura, sou formado em licenciatura, e a gente viu um projeto bem interessante que começou a ser desenvolvido aqui na UFLA mesmo, onde eu fui formado, que eu deixo aberto para todos aí, até como uma proposta. A CAPES, ela permite que publique um texto de divulgação científica, e esses textos podem ser utilizados pelos professores de ensino médio. Então, o pessoal se motivou bastante para fazer certos pequenos textos para deixar liberado na CAPES como uma forma de publicação, até mesmo para o autor ganhar mais uma publicação, e para também áreas novas como microplástico, como alguns tipos de contaminação ambiental serem mais valorizadas e também pegar uma gama maior de pessoas. Então eu deixo aí essa informação para vocês. Normalmente, professores da licenciatura, eles sabem muito bem como fazer esse processo. Então, às vezes, se alguém se interessar, às vezes, de fazer um material de divulgação científica, como uma forma de publicação, isso é bem bem-vindo, porque não tem muita coisa sobre microplástico para aula de ensino médio e até mesmo para conscientização. Excelente compartilhamento. Vou aproveitar para compartilhar. A Maíra perguntou do livro, vocês vão receber o anúncio hoje. 2 anúncios, desse livro que eu falei e de um livro que é surpresa. Então você vê hoje também. Deixa eu compartilhar com vocês essa revista aqui, ó. No contexto disso que o Guilherme falou, vou até compartilhar a tela. Peraí, rapidinho. Vocês conhecem essa revista? Frontiers for Young Minds. Vocês estão vendo já? Sim. Ó, aqui está em inglês, a submissão é em inglês, mas você pode depois subir, depois que for aprovado, você pode subir a versão no idioma que você quiser. E a gente tem o paper que eu publiquei, está em português também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu achar aqui. Então, é uma revista... Não achei. Eu procurei pelo meu nome, não achei outra vez. Não está aqui. Peraí. Vou colocar Microplastics. É uma revista que é feita para crianças. Então, a gente olha... Quando eu publiquei, tinha poucos artigos em microplástico. Agora tem um monte. Cadê? Eu não vou achar aqui. Mas tá vendo? Ó, tudo isso aqui está escrito... Opa, não, peraí. Ele está buscando na Frontiers inteira. Collections. Bom, não vou mostrar o meu artigo, mas tem vários aqui, ó. O oceano, a matemática que mudou o mundo. E tudo isso aqui é para criança. Quando eu mandei, a gente mandou esse artigo, foi a avaliação, eu lembro, de 2 revisores. Um tinha 8, o outro tinha 10 anos. Então, quem revisa o artigo são as crianças. Então, se elas não entenderam, elas é que vão dizer, olha, não entendi isso, achei interessante aquilo, e a gente manda de novo, com as revisões, até as crianças aprovarem. E depois ele é disponibilizado.
e você pode depois mandar a tradução para o idioma do seu interesse. Então, tem coisas em português aqui, pelo menos um tem em português, que foi o que a gente publicou. Eu fui convidado, né? Não fui eu que fiz a iniciativa, mas gostei bastante dessa possibilidade. Mas, beleza, não vou achar aqui agora, mas tá aqui, acho que foi nessa coleção. Soil Biodiversity. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui. Então, foi esse paper. E a gente mandou... Ó, os revisores foi a Aster e a Juni. E tá aqui o paper. Tá bonitinho, todo feito para crianças. E a gente aprovou a versão em português recentemente. E era para estar disponível aqui, ó, mas não tá. Saber por quê. Preciso entender isso aqui. Collection, não tem. Bom, mas é para ter. A gente aprovou recentemente uma versão em português. Então fica aí o estímulo que o Guilherme colocou. Só para complementar o que o senhor apresentou, para o pessoal que às vezes não tem muito contato com essa área de divulgação científica e às vezes até mesmo tem um pouco de dificuldade de escrever textos na divulgação científica porque eles são mais pessoais do que a escrita científica, eu aconselho às vezes procurar na própria faculdade um professor de licenciatura ou algo do tipo, porque pelo menos aqui na UFLA já tem tantas conversas a ponto de o nosso programa de pós ser aberto para a gente fazer publicações na licenciatura para auxiliar mesmo o processo de crescimento de educação básica, né? Que às vezes muito licenciado entra na pós, porque gosta da área da química bruta, mas também pode contribuir muito. E essas contribuições são bem diversas. Por exemplo, durante muitos processos de produção, eu mesmo fiz um texto, por exemplo, da história da cannabis sativa, como utilização do cânhamo. Depois eu fiz um texto sobre farmacologia. Então, assim, às vezes abre bastante a discussão e não precisa ser exatamente o seu trabalho, mas um texto escrito de forma bem coerente que traga impacto para o ensino médio, né? E aí eu acho legal, às vezes, a gente conversar e divulgar isso, porque às vezes você não é da área, mas você pode contribuir. Você descobriu algo muito importante, que pode ajudar bastante. Legal, obrigado pelo chamada à ação. Acho que a gente precisa mesmo. Parabéns. Ô, professor, deixa eu só... Qualquer dúvida, podem mandar e-mail. Valeu, Guilherme. Pode falar, Gabriela. Eu só queria tirar uma dúvida, porque assim, se eu não tiver interpretado errado, no início da aula o senhor comentou que os próximos 2 quizzes agora que o senhor vai disponibilizar é para responder apenas após a aula da semana que vem. É isso mesmo? Não, pode responder. Assim que estiver disponível, já pode responder. Todo o conteúdo foi dado. Acabou hoje o conteúdo. Semana que vem é um feedback, fechamento da disciplina, comentários. Semana que vem é festivo. Perfeito. Obrigada, professor. Vamos encerrar a disciplina, a aula de hoje? E aí eu abro para a gente conversar. Ó, vou fechar a gravação. E agradeço a presença de todos.